Há uma guerra acontecendo nos Estados Unidos, guerra entre aspas, acontecendo nos Estados Unidos, e eu vou fazer algumas observações e apontamentos para vocês. O governo federal está em guerra com o governo do Texas, principalmente o governador do Texas, já há muito tempo, Greg Abbott. O governo federal que não conseguiu aprovar uma política migratória, uma política de fronteiras, e não conseguiu garantir a segurança das fronteiras, principalmente a fronteira sul, criticou a política do governo anterior, no caso Donald Trump, desconstruiu a política de imigração do governo Donald Trump, alegando, trazendo sobre si a alegação de virtude, de acolhimento, né, daqueles que sofrem, que vêm fugindo, pessoas que estão fugindo da Nicarágua, de regimes socialistas, regimes tão aplaudidos pela elite política do Brasil, ou intelectuais da mídia brasileira, intelectuais políticos do Brasil esquerdistas, né, que dizem que Venezuela não é um regime comunista, não existe mais socialismo. Então as pessoas que vivem na prática, e não os que vivem na narrativa, vivem na prática, fogem. Fogem da Venezuela, fogem de Cuba, fogem da Nicarágua, né, fogem da Guatemala, fogem até do México, que não tem um regime socialista, mas o presidente é um socialista, que no caso é o Obrador. Então as pessoas fogem, vão para onde? Vão para o capitalismo, né? Vão para os Estados Unidos. Então caravanas com dezenas de milhares, certo? Dezenas de milhares de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas fugindo para os Estados Unidos. Logo, a política do Donald Trump, aquela de construir o muro, sabe aquela cena que não é bonito de se ver, aquele muro gigantesco na divisa com o México, aquele muro ali, aquelas cercas, arame farpado, polícia na fronteira. E aí o presidente, então candidato lá em 2020, o Joe Biden, ele criticou, a mídia apoiou ele, que essa política de fronteira do presidente Trump era uma vergonha, o Papa criticava, os globalistas, com uma tática clara de destruição das fronteiras nacionais, desconstruíram essa política. Lembrando, as pautas do Trump eram pautas nacionalistas, eram pautas anti-imigração ilegal, né? Era pauta a favor da indústria nacional, do combustível fóssil, né? Da América voltar a ser dela mesma, e por aí vai. E a política do globalismo é completamente diferente, é universalista, é coletivista, né? É politicamente correto, é abraçar a todos, só que isso traz os presentinhos, vou explicar. Calma aí, essa introdução é necessária. Então, o Biden, ele foi validado, aprovado, né, pelo público, pela mídia e por aí vai, com essa política. Vamos rever a política de fronteira. Não conseguiu reformular a política migratória. O caos foi sendo instaurado na fronteira sul. O governo do México viu na pele, sofrendo com... Só em setembro de 2023 foram 200 mil pessoas em direção ao México, em direção ao Texas. Em dezembro, 300 mil pessoas. 200 mil em setembro, dezembro, 300 mil pessoas. Só em dezembro de 2023, você tem noção, de 2023 para 2024, só um abrigo provisório tinha 11 mil pessoas em um abrigo provisório no Texas. São pessoas que entraram ilegalmente, não podem estar no país, que estão ilegais, não há uma solução do governo federal, essas pessoas não podem ficar abandonadas. E agora, o que vai fazer? 11 mil pessoas em um abrigo. E não há uma política de deportação ou de acolhimento. O que o Biden, alegando aqui, buscando a questão, o governo federal, se amparando em decisões da Suprema Corte, em decisões federais, obrigou o estado do Texas a retirar a guarda estadual. O governador do Texas, lá em 2021, criou uma lei, que é a lei do Lone Star, estrela solitária, o Greg Abbott. Vou mostrar para vocês aqui agora. E o que está acontecendo? O governo federal mandou o Texas derrubar essa ordem. O Texas não pode mais fazer a patrulha ali na fronteira e, principalmente, não pode mais colocar cerca, arame farpado ou muro contra essas pessoas que buscam asilo, que buscam abrigo. Porque a ordem federal, já que não há solução, eu quero que elas fiquem no território até o processo ser julgado. Ele fez campanha, ele prometeu isso e agora se lascou. Então, olha, em ano eleitoral, o Biden vai fazer o quê? Ele vai mandar os federais contra a Guarda Estadual, mas a Guarda Estadual do Texas acabou de receber apoio de outros 25 estados.
Então são 26 estados contra o governo federal. Ou seja, veremos um cenário de guerra nos Estados Unidos, é isso? O número de traficantes, de tráfico humano, de tráfico de drogas, de tráfico de crianças, de crime, do sistema de saúde não comportar esse número tão grande de pessoas, né? De não ter trabalho para esse número de pessoas. Os governadores começaram até em 2021, 2022, o governador do Texas, por exemplo, o Greg, ele enchia avião e mandava para os estados democratas. Pegava os ônibus, enchia de imigrante ilegal e levava para os estados democratas. Levava para Nova York, por exemplo. Levava, por exemplo, para o Colorado. E aí? Se virem, resolvam agora. Até que eles proibiram isso, né? Então, olha aqui, o governador Greg, ele, lá em 2021, ele criou essa Operação Lobo Solitário, ou Estrela Solitária, perdão, Lobo Solitário aqui, Estrela Solitária. Está ele aí, né, o Greg Abbott. O Texas é republicano. Republicano, entenda, é o partido do Donald Trump. Donald Trump, com certeza, ele é o candidato dos republicanos para a presidência da República em 2024, né? No caso desse ano aqui. Estamos em ano eleitoral. Então, é um problema para o Biden. E agora, ele colocou a guarda estadual para fazer a patrulha, né? Fazer a patrulha tem poder de polícia. Levantar cercas, levantar arames e mandar as pessoas de volta. E preparando o processo enquanto o governo federal não age. E aí o governo federal quis botar quente em cima do governador do Texas, dizendo que ele está infringindo a lei, é um levante do Texas, só que agora o Biden ameaçou dobrar a aposta. Se ele dobrar a aposta, tem um problema, porque ano eleitoral, os outros 25 governadores, 26 estados, estão contra o Biden. Então, é um levante de 26 governadores contra o Biden. O Biden, que segundo a última pesquisa, está atrás do Donald Trump, em um possível cenário de disputa Biden-Trump, 24. Então, olha só, dá mais uma olhada aqui, ó. Breitbart. Governadores republicanos em todos os Estados Unidos apoiam o Texas contra os federais. Então agora há uma crise nos Estados Unidos que, se o presidente Biden, aqui os estados que estão apoiando o Texas, ou seja, o Texas vai continuar levantando cerca, vai continuar impedindo a entrada ilegal, vai continuar lutando contra os cartéis, vai continuar lutando contra os coiotes, os traficantes de drogas, traficantes de pessoas e por aí vai. O Texas está dizendo isso. Nós não vamos mais respeitar a ordem do governo federal. E os outros governos, você está vendo em vermelho, lá nos Estados Unidos, vermelho é republicano, direita, e o azul, os outros estados, basicamente, fiquem azul, no caso, são os democratas. É diferente aqui, né? As cores, vermelho aqui na América Latina, via de regra, no mundo, representa os socialistas, comunistas, esquerda, e azul, direita. Nos Estados Unidos, ao contrário. Então, aqui, os governadores que você está vendo em vermelho estão apoiando a decisão do Texas. Ou seja, em ano eleitoral, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele vai lutar, ele vai enviar os federais contra esse estado? Enviar os federais contra o governador Abbott é enviar os federais contra os outros estados. Isso pode gerar uma guerra, literalmente uma guerra. Será que ele vai querer isso em ano eleitoral? Em ano que ele está fragilizado? Olha aí, esse é o governador Greg Abbott, que estava na Índia recentemente. Não sei nem se ele já voltou, ele deve ter voltado para os Estados Unidos diante da crise. Então, todo mundo agora está aguardando a posição do Biden. O Biden vai dobrar a aposta? Ele vai realmente mandar os federais para o Texas? O que ele vai fazer? Além da ordem executiva, ele vai colocar a tropa na rua? Será que os outros estados que estão declarando o apoio por ordem do Donald Trump, o Donald Trump disse que todos os estados republicanos devem apoiar o Texas, e todos os estados apoiaram o Texas. Ou seja, se ele dobrar a aposta, isso pode ficar muito ruim para ele em cenário nacional em ano eleitoral. Se ele não dobrar a aposta, demonstra que ele não tem força, que ele é fraco, como ele está demonstrando fraqueza na política migratória, ele está demonstrando fraqueza na política econômica, ele está demonstrando fraqueza na política internacional, exemplo da invasão da Ucrânia, a exemplo das aspirações do Xi, a exemplo do Hamas em Israel,
né, dos Houthis no Mar Vermelho. Então, olha, tá muito ruim para o Joe Biden, que é meio que nessa postura senil dele, ele vai dobrar a aposta. Isso levará os Estados Unidos a uma crise generalizada. Está aqui a matéria do Gazeta do Povo, que também ilustra isso para vocês. Olha, tá aí. Deixa eu só tirar a minha imagem dali, só para vocês lerem aí. Ó. Milhares de imigrantes fazem caravana em direção à fronteira dos Estados Unidos. Blinken, que é o secretário de Estado, se reúne com Obrador, o presidente do México, para discutir política migratória. Então imagina que no último ano foram cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Nos últimos anos, 5 anos para cá, 6 milhões, falam, o próprio Greg Abbott falou 6 milhões de pessoas. Isso é mais do que alguns estados. 6 milhões de imigrantes ilegais. Isso aumentou muito o crime, o narcotráfico, né? O tráfico humano, a insegurança. E não temos como resolver isso, já que o governo federal não resolve. Então, ele decidiu resolver. Enorme número de imigrantes destaca a crise fronteiriça nos Estados Unidos. Eu só lembro de uma coisa, aqui voltando a minha imagem para cá, eu já vou concluir. Eu lembro de uma coisa. Ufa, senhoras e senhores. Recentemente os caras fizeram um filme aí, o cara que era presidente dos Estados Unidos dirigiu um filme, né, ele e a esposa, mostrando um cenário de crise nos Estados Unidos. A capa da revista The Economist também falou sobre isso. O engraçado é que uma analista, falando em cadeia nacional, televisiva, ela disse o seguinte, olha, podemos estar diante de um evento de cisne negro, diante da migração absurda e ilegal nos Estados Unidos. Pode acontecer um evento trágico antes da eleição. Que é isso aqui? Nós estamos diante de quê? Eu não quero levar esse vídeo para um tom conspiratório, nada disso, porque estamos diante de um problema sério. É um problema para a Europa, é um problema para a Europa, é um problema para os Estados Unidos. Ou seja, o Ocidente está com um problema seríssimo. Lembrando, as principais figuras da esquerda mundial, o Papa levantou essa narrativa, Macron, Trudeau, Scholz e por aí vai. E olha agora o que está acontecendo na Europa. Olha o que está acontecendo no Ocidente. O que está acontecendo nos Estados Unidos é um exemplo de falta de liderança, de fraqueza política, de condenar a política anterior do Trump. Não era a melhor dos mundos, mas era a que estava resolvendo. Destruir a política dele e coloca qual política? É muito comum. Aqui no Brasil também é a mesma coisa. Então, nos Estados Unidos, ele criticou a política de fronteira, destruiu a política de fronteira, empurrou o problema para os estados e a crise ficou generalizada. E agora, vai dobrar a aposta? Não sei. Vou parar por aqui. Um abraço. Compartilhe. Tchau, tchau.